Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vamos continuar, né, nossas aulas, agora falando sobre anestesiologia de pequenos animais, né? Na nossa última aula, nas últimas aulas, nós falamos sobre medicação pré-anestésica, tá? Agora, nós iremos falar sobre essa outra modalidade que é a anestesia local, tá? Falaremos sobre a anestesia local e depois, num segundo momento, né, falaremos sobre as técnicas, simplesmente só sobre as técnicas de anestesia local. Então, agora, neste primeiro momento, nós vamos entender a farmacocinética desses fármacos, a farmacodinâmica desses fármacos, né? Entender quais são os nossos fármacos anestésicos locais, entender também quando que é utilizado e, num segundo momento, nós falaremos sobre as técnicas, tá? Especificamente sobre as técnicas de anestesia local. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem que conversar sobre este tema, sobre este tópico de anestesia local. Começando sobre o que seria, né, a nossa anestesia local, tá? Então, o que seria essa anestesia local? A anestesia local, por definição, nada mais é do que o bloqueio reversível da condução nervosa, ou aquele bloqueio reversível daquilo que vocês conhecem como potencial de ação. Tá? Então, lembra que nós temos a nossa célula nervosa, né? Essa célula nervosa, ela recebe o potencial de ação, recebe o seu estímulo via dendritos, né? Vai para o corpo celular e desse corpo celular pelos axônios, o potencial de ação, ele é transmitido para frente, né? Ou seja, essa informação é transmitida para frente, tá? Lembrando também que essa célula nervosa, né? O seu axônio possui a bainha de mielina, que funciona como um isolante elétrico, e temos uma região que são os nodos de Ranvier, tá? Onde eu não tenho bainha de mielina. Então, o potencial de ação ele vem e salta, né? De nodo em nodo, certo? Consequentemente, o potencial de ação tem uma velocidade de informação, uma velocidade na transmissão muito mais rápida, né? Então, quando a gente fala em anestesia local, a gente está falando em bloquear, né, essa condução nervosa, bloquear esse estímulo nervoso que é o potencial de ação. Todo mundo aqui já deve ter ido no dentista, e lá no dentista deve ter recebido aquela anestesia, né, no dente ou na gengiva, né, para poder ser realizado algum procedimento, uma obturação, uma extração e assim por diante. Então, aquela anestesia que o dentista está fazendo é um tipo de anestesia local. Ele bloqueia, né, ele bloqueia a formação desse impulso nervoso, ou seja, aquela sensação dolorosa que você sentiria, ela é bloqueada, consequentemente você não sente mais. Então, isso é a nossa anestesia local, é a definição. E esse bloqueio nada mais é do que um bloqueio reversível. Então, como vantagens, né, que a gente pega dessa anestesia local, tá aqui, ó. Primeiro de tudo, vantagem, tá? Não tenho depressão do sistema nervoso central, ou não tenho depressão do nosso organismo, né? Quando vocês receberam aquela anestesia no dente, né, na gengiva, na boca, na cavidade oral, para fazer uma extração dentária, por exemplo, vocês estavam acordados, vocês conversavam e vocês raciocinavam, né? Então, uma anestesia local, eu não tenho depressão dos nossos sistemas, né? Eu não preciso de equipamento nenhum para fazer essa anestesia local. O único equipamento que nós precisamos, ó, tá aqui. Uma agulha, uma seringa, o nosso anestésico e a sua capacidade de administrar esse agente anestésico, tá? Então, eu não preciso de equipamento nenhum. Logicamente, o conhecimento é vital, óbvio, né? Por isso que nós estamos estudando medicina veterinária. Mas, quando a gente fala de equipamentos, então, eu não preciso de equipamento especializado nenhum para administração desse tipo de anestesia. É uma anestesia econômica, né? Nós vamos ver que os anestésicos, eles custam muito pouco. Quando a gente fala de anestesia local, logicamente, tá? Esses anestésicos, eles custam muito pouquinho, né? E para cada animal a gente vai aplicar uma pouca quantidade. Então, é uma anestesia barata.
tá? Essa anestesia tem como finalidade promover uma analgesia pós-operatória. O que significa isso? Ou seja, você fez uma anestesia geral no seu paciente, tá? E mesmo assim, no local que você vai operar, você fez uma anestesia local. Consequentemente, essa anestesia local ela vai bloquear os impulsos nervosos, né, os impulsos sensitivos daquela região, o que vai dar um grau de analgesia muito maior no pós-operatório, tá? Então, tem um grau de analgesia muito grande no nosso pós-operatório. E quando a gente fala que a anestesia local proporciona uma anestesia balanceada, é só a gente pensar na mulher que vai ser submetida a uma cesariana, né? Essa mulher, essa pessoa, ela vai ser anestesiada? Vai. Só que ela não vai ser anestesiada de uma forma geral. Ela está acordada, está raciocinando, só que abaixo da cicatriz umbilical foi feita uma anestesia local, né? Aquela anestesia epidural ou raquidiana, não é isso? Então, promove para a gente uma anestesia balanceada. Acho que eu já conversei isso com vocês, né? Quanto maior é o estímulo doloroso para o nosso animal, maior é a quantidade de anestésico que eu tenho que administrar, não é isso? E vocês viram lá na farmacologia que a diferença entre um remédio e um veneno, né, e um tóxico, nada mais é do que a dose. Então, quanto maior a dose de anestésico que eu estou dando, maior risco eu estou causando nesse nosso paciente, né? Então, se eu tenho uma anestesia local, eu diminuo a quantidade de anestésico geral, consequentemente eu promovo essa anestesia balanceada, tá? Então, aqui são algumas vantagens da nossa anestesia local. E será que eu tenho desvantagens da anestesia local, né? Desvantagem propriamente dita, poderíamos colocar na medicina veterinária, né? Que só pela anestesia local não é suficiente para nós realizarmos procedimento cirúrgico. Não é isso? Por quê? Porque o nosso paciente não coopera, né? O nosso paciente não vai ficar paradinho. Por mais que ele não esteja sentindo dor, ele não vai ficar parado, não vai ficar quieto, por exemplo, com a boca aberta, enquanto você faz alguma manipulação dentária, né? Então, na medicina veterinária, desvantagens é que ela não pode ser usada sozinha, né? Igual é usada na medicina humana, né? Para dar fazer uma sutura de pele, fazer a extração dentária, como a gente comentou, né? Nós temos algumas contraindicações para utilização desta anestesia local. Quais são essas contraindicações? Tecidos inflamados por causa da mudança do pH, certo? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. É relacionado à farmacocinética e é importante vocês relembrarem esses conceitos lá da farmacologia, que a farmacologia deve ter trabalhado isso com vocês, tá? Então, em tecidos inflamados, abre aspas, a minha anestesia local não pega, tá? Abre aspas, porque é totalmente errado eu falar isso, que a anestesia local ela não pega. Significa que a minha anestesia local não vai promover uma dessensibilização no local, porque o tecido está inflamado. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor para vocês, na hora que chegarmos lá na farmacocinética, tá? Assim como qualquer fármaco, né, o nosso paciente pode desenvolver um quadro anafilático, uma reação anafilática, né, um quadro alérgico anafilático, tá? E, logicamente, eu tenho condições clínicas específicas, como, por exemplo, hipovolemia, dermatites, né? Se eu for aplicar esse anestésico local na pele, essa dermatite está relacionada com o processo inflamatório, né? Então, a gente já entendeu isso daqui. E um choque séptico, né? O que significa, ou quais são essas, que essas condições clínicas, elas influenciam na nossa anestesia local, tá? Se eu tenho hipovolemia, lembra de novo lá da farmacologia, né? Um local com pouca circulação é um local onde esse anestésico não vai ser absorvido, então ele permanecerá ali naquele local por mais tempo, né? Então ele pode se tornar tóxico quando ele for absorvido. E quando a gente fala em choque séptico, também é relacionado à falta de circulação.
né? Vocês vão ver lá na clínica, nas clínicas, nos próximos semestres, o que é uma síndrome choque, né? E nesse choque séptico, na verdade, nada mais é do que um choque distributivo. Então, o meu fluxo sanguíneo ele fica localizado toda numa região do meu corpo e o restante do meu corpo fica faltando fluxo sanguíneo. Isso vai influenciar diretamente na função, né, do nosso anestésico local, tá? Então, são situações específicas, tá? Que a clínica vai falar isso para vocês. Bom, nós temos os nossos anestésicos locais, né? Mas eu tenho meio alternativo para anestesia local? Tenho. Olha só, se eu pegar uma pedra de gelo, tá? Um cubo de gelo, pega aí na sua geladeira e faz o teste. Coloca essa pedrinha de gelo sobre uma determinada região da sua pele, tá? Ou mucosa, coloca na sua mucosa gengival, tá certo que você não vai aguentar muito tempo, né? Mas enfim, se você colocar esse gelo sobre essa região, assim que você retirar o gelo, a região vai ficar adormecida, né? Seus receptores sensoriais ficarão dessensibilizados, consequentemente, não há transmissão do impulso nervoso, né? Olha só, uma paulada na cabeça, né? Se pegar uma marreta e bater na cabeça da pessoa, logicamente que não vai ser feito isso, né? Ou seja, se nós promovermos essa dessensibilização, ficaremos anestesiados, né? Você causa um trauma muito grande no sistema nervoso central e esse trauma impede que as percepções dolorosas sejam interpretadas. É isso que acontece nessa dessensibilização que acontece nos abatedouros, né? Os animais levam um trauma muito grande, um trauma craniano muito grande, né? E aí no momento que vai fazer tirar o sangue do animal, né, ele já está dessensibilizado, ele não tem a sensibilidade. É pela hemorragia que ele vai vir a óbito no caso, né? Outros tipos, outros métodos alternativos de anestesia local. Garrote, quem nunca ficou com a perna dobrada e depois essa perna, abre aspas, dormiu, não é isso? É porque esse garrote, o que causou? Uma compressão nervosa e uma compressão do sistema circulatório, tá? E aí você perde a sensibilidade naquela região. E conforme a compressão nervosa vai desaparecendo, logicamente vai tendo aquela sensação de formigamento e a atividade volta ao normal, né? E um outro meio alternativo para anestesia local é a embriaguez. Você ou seu amiguinho que gosta de beber, né, já ficaram bêbados, às vezes no outro dia tem uma mancha roxa na perna, na barriga e assim por diante, né? E você nem lembra e nem sente que isso aconteceu, tá? Logicamente, a alteração de todo o sistema nervoso central, ele fica incapaz de compreender e de perceber todas as sensações, todos os estímulos externos, né? Por isso que se você estiver bêbado, bater o dedinho na porta, você nem vai perceber, tá? No outro dia, de repente, você vai começar a perceber que aquela região, ela está dolorida, certo? E agora, chegando na estruturação farmacológica, né, na estruturação química dos nossos fármacos anestésicos locais, nós temos que entender que os nossos fármacos anestésicos locais, a estrutura química deles é dividida em três partes, tá? Um radical aromático, que vai se ligar aos lipídios da nossa membrana plasmática, tá? Ou seja, lá nos fosfolipídios. Uma cadeia intermediária, que essa cadeia intermediária ou é um éster ou é uma amida, tá? Logicamente, vocês já tiveram química e a química já explicou um pouquinho disso para vocês, tá? E um grupo amina, tá? Esse grupo amina vai se ligar àquela proteína de membrana celular, certo? Então, o grupo ou radical aromático, né, se liga nos lipídios, nos fosfolipídios da nossa membrana. Grupo amina se liga à proteína de membrana e essa cadeia intermediária se liga, ou melhor, nada mais é do que um éster ou do que uma amida, tá? Isso é estruturação química, a gente vai continuar falando sobre elas. Bom, e aqui a gente vê, né, a cadeia química, a estruturação química dos nossos anestésicos locais. Lembra que eu falei para vocês? Um grupo aromático. Esse grupo aromático, né, que vai se ligar nos lipídios de membrana. Uma cadeia intermediária,
E essa cadeia intermediária ou vai ser um éster ou vai ser uma amida, tá? E o grupo amina, certo? E é esse grupo que vai se ligar às nossas proteínas plasmáticas, tá? Então aqui já tem um exemplo que é a lidocaína, que é uma amida, e a procaína, que é um éster, certo? Então o que vai diferenciar é essa cadeia intermediária, ok? Essa cadeia intermediária que diferencia os nossos fármacos anestésicos locais. Então, lembrando, né, da farmacocinética, lembra que o radical ou grupo aromático que a gente tinha escrito lá atrás, né, o radical aromático, é ele que vai se ligar aos lipídios da nossa membrana, não é isso? E isso que vai determinar a característica lipossolúvel ao nosso fármaco. Lembra de membrana plasmática que uma molécula, né, ou um fármaco lipossolúvel, ele atravessa facilmente a nossa barreira plasmática, né, a nossa membrana plasmática. Então, quem vai determinar esse grau de lipossolubilidade é o nosso grupo aromático ou radical aromático que estava escrito naquele slide anterior, certo? Aquela cadeia intermediária que era um éster ou uma amida, né? Então tá aqui, ó, nossa cadeia intermediária, que aqui no caso é uma amida, tá? Então só trocar essa palavrinha aqui, né? Ela vai determinar a potência anestésica. Quanto maior essa cadeia intermediária, mais potente é o nosso anestésico, tá? E o nosso grupo amina, o que esse grupo amina que ele é? Lembra que ele se liga à proteína da nossa membrana celular, né? E ele nada mais é do que uma base fraca. E aí, novamente, farmacologia que vai explicar isso para vocês, né? Nossos fármacos ou são ácidos ou são bases fracas, né? E aqui no caso, a gente está falando que esse anestésico local ele é uma base fraca, tá? Por ser uma base fraca, isso influencia no seu grau de ionização, dependendo do local que ele está, com relação ao grau de ionização, ou seja, a absorção do nosso fármaco. A farmacologia já deve ter falado isso para vocês, mas a gente vai tornar a explicar isso, tá? E o que é importante nós entendermos também que os fármacos do grupo éster, ou seja, dos ésteres, ou seja, esses exemplos aqui, ó, cocaína, procaína, tetracaína e cloroprocaína, eles vão sofrer metabolização através das colinesterases, ou seja, eles vão sofrer hidrólise, ok? Então, as colinesterases circulantes, elas vão quebrar aquela molécula química do nosso fármaco, né? Vão fazer hidrólise e a partir dessa hidrólise, esse fármaco já vai ser totalmente eliminado, tá? Quando a gente fala dos fármacos dos grupos amidas, tá? Exemplo, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, tá? Provavelmente lidocaína vocês já ouviram falar, tá? Esses fármacos, né, dos grupos amidas vão sofrer metabolização hepática. Então, olha só, por que é importante eu saber isso? Se meu paciente tem algum problema hepático, né, uma hepatite, uma insuficiência hepática, lógico que eu vou evitar utilizar esse grupo de fármacos anestésicos locais amidas, tá? Já os outros sofrem, ou melhor, dos grupos de éster, sofre a ação das colinesterases, tá? Que vão sofrer, que vai fazer a hidrólise, né? E aí, a partir disso, ocorre a metabolização. Nossa, professor, quer dizer que a cocaína é um anestésico local? Sim, a cocaína, quando utilizada topicamente, ela é um anestésico local. Por isso que a partir dela foram sintetizados, né, outras substâncias químicas, porque logicamente a cocaína ela causa dependência química. A cocaína, se pegar essa cocaína e passar em mucosa, ela causa uma dessensibilização daquele local. Logicamente, é uma droga ilícita, né? E causa uma dependência química muito grande. Então, lembra que eu falei que os nossos anestésicos locais são bases fracas, né?
Agora vocês precisam entender esses conceitos de farmacologia. Quem vai atravessar e quem vai atingir ou entrar na nossa membrana plasmática? Quem entra na nossa membrana plasmática é o fármaco que ele não é ionizado, ou seja, aquele fármaco que não recebe nenhuma carga elétrica, tá? Ou seja, significa que um fármaco não ionizado ele é lipossolúvel. Se ele é lipossolúvel, ele entra na nossa célula, certo? Ou seja, ele penetra na nossa membrana e ele vai agir dentro do nosso neurônio, ok? A forma ionizada, ela é hidrossolúvel. Então, vamos pensar aqui, ó. Essa é a nossa membrana plasmática. Meio extracelular e meio intracelular. Você aplicou o anestésico nessa região, certo? Esse anestésico aqui fora, ele está na forma não ionizada, ou seja, ele é lipossolúvel, consequentemente, ele entra no nosso neurônio, certo? pH dentro da nossa célula nervosa é um pH baixo. Consequentemente, quando este anestésico local entra e fica lá dentro da nossa célula nervosa, num pH baixo, o que acontece com ela? Ela vai ser ionizada, consequentemente, ela não vai atravessar a membrana plasmática e aí sim ela vai exercer a sua ação. Vai ter um desenho que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o que eu quero que vocês compreendam? Que são os conceitos que a farmacologia trabalhou com vocês. Forma não ionizada, ela é lipossolúvel, ok? E a forma ionizada, ela se torna hidrossolúvel, né? Consequentemente, não atravessa membrana plasmática. E quem que vai determinar se meu anestésico vai ser ionizado ou não? Através da sua constante de ionização, que nós chamamos de pKa, ok? Olha só que interessante. O pKa da lidocaína é 7,9. Significa que se eu colocar essa lidocaína num pH um pouco mais baixo que a sua constante de ionização, ou seja, se o pKa da lidocaína é um pKa alto, né, e eu colocar essa lidocaína num ambiente onde o pH é baixo, ou seja, mais baixo que o seu pKa, a maior concentração dessa lidocaína vai ser na forma ionizada. E eu já entendi que forma ionizada ela é hidrossolúvel e ela não atravessa a membrana plasmática. E aí a gente tem que lembrar o que estava escrito lá atrás, né? Algumas contraindicações. Lembra que eu falei que locais inflamados, o meu anestésico local, de novo, abre aspas, não pega? Não é isso? Por quê? Ambientes inflamados, o que acontece com o pH do local nesse ambiente inflamado? Extremamente baixo. E aí vamos pegar, por exemplo, a nossa lidocaína, tá? Vamos pensar que o pH do meu tecido está em torno de 6, tá? Um pH baixo, né? Um pH extremamente baixo. E aí eu pego a minha lidocaína, que tem a constante de ionização de 7,9, e coloco nesse tecido inflamado. Quer dizer que a maior parte, ou quase que toda a minha lidocaína, vai ser uma lidocaína, vai ser um fármaco ionizado. Se ele é um fármaco ionizado, ele não atravessa membrana plasmática. Se ele não atravessa membrana plasmática, ele não vai ter efeito, não é isso? Exato. Por isso que eu disse lá atrás que anestésicos locais em tecidos inflamados não têm efeito, ou melhor, eles são contraindicados exatamente porque eles não terão ação, tá? Não confundam isso que a gente acabou de conversar com o que está escrito aqui, ó, forma ionizada, ação. Essa forma ionizada, o que vocês têm que entender é o seguinte, forma ionizada, ela é hidrossolúvel, tá? E hidrossolúvel não atravessa a membrana plasmática, ok? Então, quer dizer que se meu anestésico
penetrou no meu neurônio. Lá dentro ele vai encontrar um ambiente com o pH mais baixo. E aí ele vai se transformar numa forma ionizada. Como ele se transformou numa forma ionizada dentro do neurônio, ele não tem mais como sair dali. E aí sim ele vai exercer a sua ação, tá? Então, não confundam aquele local inflamado que eu falei que meu anestésico não pega, abre aspas, tá? Dessa forma ionizada da ação. Estou falando na ação aqui intracelular porque ele se transformou numa substância ou num fármaco ionizado, tá? A mesma história acontece nesse outro exemplo aqui, ó. Olha só. A bupivacaína, né, que tem a constante de ionização dela de 8,1. Se eu colocar esse anestésico num ambiente com o pH mais baixo que a sua constante de ionização, a maior parte dela vai ser o quê? Ionizada. Então, se ela é ionizada, ela não atravessa a membrana plasmática e não tem efeito, certo? Vai ter um desenho daqui a pouquinho. Se ficar alguma dúvida, a gente vai esclarecer isso lá no desenho. Então, é o que está escrito aqui, né? Olha só. Vamos pensar que o nosso pH do tecido, o meu tecido está inflamado, né? Uma dermatite ou qualquer processo inflamatório, né? Vamos pensar que você fez uma cirurgia no local e aquele local, logicamente, vai apresentar um processo inflamatório. Então, o pH tecidual vai ser um pH baixo, ok? Lembra que a pKa, a constante de ionização dos nossos fármacos, pelo menos o que a gente viu lá atrás, é acima de 7, né? De 7, 8, porque os nossos fármacos são bases fracas. Se eu jogo estes fármacos num local com pH tecidual muito baixo, olha só, eu tenho uma baixa concentração da forma não ionizada. Consequentemente, não tenho penetração desse fármaco no nosso tecido nervoso. Então, só lembrando, né, o pK da lidocaína de 7,9, se eu jogar num pH, num tecido, né, onde o pH é 4,9, por exemplo, eu quase não tenho forma não ionizada, e sim terei formas ionizadas. Eu sei que a minha forma não ionizada é lipossolúvel, então ela atravessa a membrana. A forma ionizada, ela é hidrossolúvel. Se ela é hidrossolúvel, ou melhor, se eu tenho muita forma ionizada, não tenho penetração no meu tecido. Por isso que em tecidos inflamados não adianta, eu não vou ter uma boa ação do meu anestésico local, tá? Ou seja, entre aspas, não pega aquilo que a gente falou. Então, um pouquinho, né, da farmacocinética, que a gente já está conversando, né? Eles atravessam a membrana por difusão, de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Então, isso é o que a gente chama de difusão. Isso ocorre por causa da lipossolubilidade do meu fármaco e, logicamente, por causa do pH do local que a gente já conversou. E, lógico, quanto maior a concentração que eu tenho desse anestésico fora da minha célula, maior anestésico, ou maior quantidade desse anestésico vai entrar na nossa célula nervosa, tá? Ou seja, se eu aumentar a concentração, eu aumento esse poder de penetração, tá? Desde que eu respeite, logicamente, e entenda que o pH do local, entenda que essas constantes de ionização interferem na sua absorção, tá? Quando a gente aplica num local onde a vascularização é muito alta, ok? Eu tenho uma maior absorção. Novamente, conceitos de farmacologia. Quem que determina a absorção dos nossos fármacos? Vascularização do tecido, não é isso? Então, num tecido altamente vascularizado, eu terei uma alta absorção. E se eu tenho uma alta absorção, eu perco o efeito do meu anestésico local, tá? E o nosso anestésico local também pode causar paralisia vasomotora, ok? O que determina um maior fluxo sanguíneo, que determina também, logicamente, uma maior absorção, ok? Então, um pouquinho da farmacocinética dos nossos anestésicos locais.
Então, como nós tínhamos falado, né, um local altamente vascularizado, eu terei maior absorção deste anestésico local. Mas o meu objetivo é que esse anestésico permaneça por mais tempo possível naquele local, não é isso? Vamos pensar assim, você vai tirar uma verruga da sua pele. Se aquele local é extremamente vascularizado, você vai ter uma rápida absorção, consequentemente, uma diminuição no tempo de ação do anestésico naquele local. Eu posso aumentar o período de ação do anestésico associando esse anestésico com outras drogas, ou com outros fármacos, ou outras substâncias, como por exemplo a adrenalina. O que a adrenalina vai fazer nos nossos vasos sanguíneos periféricos? Vai fazer isso daqui, ó, vasoconstrição. Por isso que quando você fica com medo, né, tem uma descarga de adrenalina, você fica pálido. Por quê? Ocorreu vasoconstrição periférica e essa vasoconstrição periférica diminuiu o fluxo sanguíneo na sua periferia, né, como por exemplo na sua pele. Então, se eu pegar um anestésico local, associar com o agente vasoconstritor, né, que é a nossa adrenalina, você está aumentando o tempo de ação do anestésico local. Então tá aqui, ó. Se eu associar com a adrenalina, eu tenho menor absorção, ou seja, uma absorção mais lenta, o que vai aumentar a ação do nosso anestésico local. Logicamente que se eu causar essa vasoconstrição periférica de uma maneira muito acentuada, tá? Eu posso levar isquemias e causar necrose tecidual, logicamente, né? Isso em situações muito extremas, tá, pessoal? Mas pode acontecer, tá? Bom, e eu posso ter intoxicações por simplesmente errar a dosagem, né, ou errar a concentração do nosso anestésico local. Então, se eu aplicar muito anestésico local numa determinada região, logicamente isso vai ser absorvido logo logo, e os sinais de intoxicação tá aqui, ó. Comportamento irracional, náuseas, vômitos, pode até perder a consciência, podemos apresentar tremores e contratura, e o nosso paciente pode vir a óbito se eu aplicar um excesso de anestésico local e esse anestésico local, a hora que ele for absorvido, causar essas intoxicações, tá? Então, isso também pode acontecer com os nossos anestésicos locais, tá? Então, se o dentista pegar lá e ao invés de aplicar 1 ml do anestésico local em volta do seu dente, ele aplicar 20 ml, né? Vamos fazer um exemplo bem bizarro aqui, né? Logicamente, vai causar uma perda de sensibilidade maior? Ok, vai. Só que esses 20 ml serão absorvidos, né? E essa absorção, ou melhor, esse excesso de anestésico local no seu sangue, vai causar efeitos colaterais, tá? Podendo até levar o paciente a óbito, ok? Tem como nós revertermos essa intoxicação por anestésico local? Sim, não tem como eu reverter o efeito do anestésico local, mas tem como nós medicarmos o nosso paciente até que esse agente anestésico local seja totalmente eliminado, né? E aí a utilização de anestésicos, como os barbitúricos, que a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Que é um barbitúrico de ação ultra curta, ou seja, a ação dele é extremamente curta. Para quê? Para tirar a excitação do paciente. Causar um relaxamento muscular, né? Eu posso promover um bloqueio muscular e aí fornecer oxigênio através de uma sonda endotraqueal. Então, se eu exceder a quantidade do anestésico local, eu precisarei fazer esses procedimentos, né? Anestesiar o paciente e intubar ele, ou seja, promover uma ventilação mecânica neste animal. Então, com relação ao seu mecanismo de ação, a gente já viu que eles impedem a geração e a condução de quem? Do estímulo elétrico, ou seja, do potencial de ação. E aí a gente precisa entender a aula, segunda, terceira aula de fisiologia, que falou de potencial de ação. Como que esse potencial de ação ele é desenvolvido, né? Como que é gerado esse potencial de ação? Ou melhor, qual que é a definição de potencial de ação? Potencial de ação nada mais é do que um distúrbio elétrico e químico, né? Na nossa membrana neuronal.
Então, lembra que eu tenho a membrana neuronal aqui, né? Aqui o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Normalmente, o meio intracelular eu tenho uma maior carga negativa e o meio extracelular eu tenho uma maior quantidade de cargas positivas. Quando ocorre um potencial de ação, né, eu tenho a abertura daqueles canais de sódio e aí eu tenho a entrada de sódio para dentro da nossa célula. Consequentemente, o sódio ele é carregado positivamente, não é isso? Então, o sódio entrando, eu altero todo o potencial elétrico da minha célula, tá? Então, para eu bloquear este potencial de ação, o que eu preciso fazer? Bloquear canal de sódio. Bloqueando o canal de sódio, meu potencial de ação não é gerado e, logicamente, se ele não é gerado, também não é transmitido, né? Lembrando, novamente, farmacocinética, né? A forma não ionizada é aquela forma que penetra no nosso neurônio. E dentro do neurônio, ela vai se transformar numa forma ionizada. Já já a gente vai falar sobre isso, mostrar num desenho, né? Eu promovo um bloqueio reversível desses canais de sódio, ok? E bloqueio tanto as fibras sensitivas, ou seja, as fibras aferentes, né? Tanto os nervos aferentes, quanto aquelas fibras eferentes, ou as fibras motora. Por isso que se eu anestesiar localmente uma determinada região, eu não tenho sensibilidade dolorosa e também não tenho a função motora. Lembra quando você dobrou a perna e a perna ficou adormecida? Não é isso? Você não consegue ficar em pé direito, você não consegue contrair a musculatura daquela perna, porque ela está dessensibilizada, tá? É isso que acontece também nos nossos anestésicos locais. Então, aqui por esse desenho, né, pessoal, se ficou alguma dúvida relacionada à forma de ação, esse desenho vai mostrar para a gente, né? O que esse desenho está mostrando? Tá, aqui está mostrando um neuro, desculpa, um neuro não, né? Está mostrando um nervo, né? O tecido conjuntivo externo, né? Que é o epineuro. Então, a constituição do nosso nervo, tá, pessoal? Epineuro, idoneuro e perineuro. Depois é só vocês dar uma relembrada nisso, tá? A nossa membrana plasmática, ok? E o interior, né? O axoplasma, o interior deste neurônio, ok? Só para a gente entender o que está acontecendo. Lembra que eu falei que os nossos anestésicos locais são bases fracas? Não é isso? Então, são anestésicos que são bases fracas, tá? Desculpa, não é esse desenho que eu circulei, não. É esse outro desenho aqui, né? Ó. Então, o nosso anestésico local ele é uma base fraca. O que significa ser uma base fraca? Ou o que significa ser um ácido ou uma base fraca, né? Significa que em pH fisiológico, essa substância está em constante movimento entre formas ionizadas e formas não ionizadas, ok? Que a gente já conversou um pouquinho lá atrás. Então, dependendo do pH do local, né? Se esse pH for um pH mais baixo do que a constante de ionização do nosso fármaco, o que acontece? O nosso fármaco vai ser ionizado, então olha aqui, ele foi ionizado, consequentemente, ele não vai atravessar a nossa membrana neuronal, ok? Então aqui, lembra da lidocaína com pKa de 7,9, né? Se eu colocar essa lidocaína num tecido inflamado, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser ionizada. Se ela é ionizada, ela se torna hidrossolúvel, né? Então, olha aqui a setinha nossa, ela não é absorvida, ok? Agora, se eu coloco esse anestésico local, que é uma base fraca, num local que não está inflamado, consequentemente, ele não é ionizado, né? Notem que aqui ele não está ionizado, e aí ele se torna lipossolúvel e ele atravessa a nossa membrana neuronal. Então, agora vamos colocar um ponto final nisso e vamos começar um outro parágrafo. Já já a gente volta de novo nessa situação. Lembra que para acontecer potencial de ação, o que eu preciso? Abertura dos canais de sódio, não é isso? Sódio entra
e ocorre a despolarização. Não é isso? Bom, quando a nossa base fraca, né, ou seja, o nosso anestésico local, não é ionizado e entra no nosso neurônio, lá dentro do neurônio, ou seja, lá no axoplasma, ele encontra um meio mais ácido, ok? Ele encontra um local mais ácido. Se ele encontra um local mais ácido, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser ionizado. Se ele é ionizado, concorda que ele não vai atravessar de volta essa membrana? Ele vai ficar preso aqui dentro. E aí, o que ele vai fazer? Bloquear canalzinho de sódio. O sódio não consegue entrar, logicamente. Então, vamos pensar o seguinte. Eu peguei o bisturi e cortei a pele do animal aqui. Gerei um estímulo doloroso, não é isso? Esse estímulo deveria caminhar via potencial de ação, né? Via despolarização. Só que agora, com esses canais de sódio bloqueados, não vai acontecer essa transmissão, tá? Esse é o nosso mecanismo de ação do nosso anestésico local. Por isso que nós precisamos entender e relembrar essas particularidades lá da nossa farmacologia, né, da farmacocinética, ok? Então tá aqui, né, pessoal? O nosso potencial de ação queria caminhar nesse sentido na nossa fibra nervosa, né? Lembra aquele caminho: dendrito, corpo celular, axônio, né? O nosso potencial de ação queria caminhar nesse sentido. O que acontece com ele? Ele é bloqueado, porque eu estou bloqueando os canais de sódio. Bloqueando o canal de sódio não ocorre despolarização, né? Então, o potencial elétrico da minha fibra neuronal, ela se mantém o mesmo. Então, essa primeira parte da nossa aula foi para compreendermos a farmacologia desses anestésicos locais, tá? Seu mecanismo de ação, farmacologia e, farmacocinética e a farmacodinâmica desses fármacos, ok? O que a gente vai ver agora são os principais anestésicos locais utilizados na medicina veterinária, tá? Então vamos ver quem são esses anestésicos locais. O primeiro deles, né, é a lidocaína. A lidocaína é uma amina, certo? Tem uma potência, uma duração moderada, podendo agir por até 120 minutos, ou seja, por até 2 horas. Tem um alto poder de penetração, então ela é muito lipossolúvel, causa pouco vasodilatação e também ela é um anestésico local utilizada para arritmias. Então, se meu paciente apresenta um determinado tipo de arritmia, eu posso pegar essa lidocaína e aplicar na veia do nosso animal, ok? E aplicando nessa veia, ela bloqueia os canais de sódio lá no músculo cardíaco, consequentemente, ela regula o ritmo cardíaco novamente, tá? E ela tem pouca ação tópica, né? Então, se eu pegar essa lidocaína em gel, em pomada e passar na pele ou na mucosa, ela praticamente não vai ter efeito nenhum. Então, aqui um exemplo comercial da lidocaína. Olha só o que está escrito aqui nessa embalagem: sem vasoconstritor. Então, quer dizer que eu posso ter lidocaína com a presença de vasoconstrição, não é isso? Ou seja, com a presença de adrenalina, que aí eu vou causar uma vasoconstrição e eu vou prolongar o seu efeito, ok? A concentração dela está aqui, ó, 2% ou 20 mg por ml. Dose máxima entre 7 a 9 mg por quilo. Professor, eu tenho que retirar um nódulo do paciente ou eu tenho que fazer uma sutura, né? O animal brigou e agora eu tenho que fazer uma sutura. Eu tenho que calcular o volume para aplicar naquela região? O ideal é para você saber o máximo que você tem que aplicar. Lembra que para calcularmos dose, o volume, né? Então, o nosso volume em ml nada mais é do que o peso vezes a dose dividido pela concentração do nosso anestésico ou do nosso fármaco, né? Vamos pensar em um animal de 10 quilos, tá? Então, um animal de 10 quilos, vamos fazer esse cálculo rápido aí para vocês.
Peso, 10 quilos, vezes a dose. Dose mínima é 7, ok? Então, 10 vezes 7 dá 70. Dividido pela concentração do fármaco, que está aqui, ó, dividido por 20. Então, eu sei que o mínimo, ou melhor, eu posso aplicar no nosso paciente em cada local, né, no local que eu vou suturar, por exemplo, entre 3 ml e meio, que é uma dose de 7. Agora vamos calcular uma dose de 9, né? Lembra que o peso era 10, vezes a dose, agora nós estamos usando 9, isso vai dar 90. Dividido pela concentração, nós teremos aí 4,5. Então, nesse animal de 10 quilos, eu não posso exceder na aplicação local 4 ml e meio. Então, se ele tem uma... Logicamente, isso é um volume muito grande, tá, pessoal? Pensando que a gente vai fazer um anestésico local. Então, se ele tem uma lesão cutânea, né, uma ferida por mordedura, eu só posso fazer no máximo até 4 ml e meio. Acima disso, eu já posso causar aqueles sinais de intoxicação no nosso paciente. Lógico, dependendo da situação, 1 ml já é o suficiente para eu fazer a sutura, limpar uma ferida e assim por diante, ok? Mas só para a gente entender qual que é o máximo que eu posso aplicar. Outro agente anestésico é a bupivacaína, também é do grupo amina, tá? É mais potente que a lidocaína. Tem uma ação prolongada, podendo durar até 4 horas. Okay? Não produz vasodilatação também. Logicamente, se eu associar um vasoconstritor, eu estou aumentando o tempo de ação. E aqui a dose, né? No máximo 2 mg por quilo. A concentração dela é 5 mg por ml, né? Ou 0,5%. Então, se a gente calcular de novo, peso vezes a dose, dividido pela concentração do fármaco, né? Um animal de 10 quilos, vezes os 2 miligramas, vai dar 20 miligramas, né? Dividido por 5, aí nós podemos aplicar no máximo 4 ml no meu paciente, tá? Então, se você vai retirar um nódulo, fazer uma sutura de pele, enfim, você só pode aplicar nele 4 ml, certo? Que já é um grande volume também, logicamente. Igual eu falei para vocês, em torno de meio ml, 1 ml já é o suficiente para a gente retirar, promover a anestesia do local e retirar um nódulo deste animal, tá? A ropivacaína, praticamente a mesma coisa que a bupivacaína, só que ela é menos tóxica, tá? Tem menor toxicidade. Ok? Também ação prolongada, podendo chegar até 4 horas. Normalmente a gente usa mais a bupivacaína, tá? E aqui está a concentração dela, 150 mg em 20 ml ou 7,5 mg por ml. A dose tóxica dela já é uma dose de 3 mg, tá? Então, temos que tomar um cuidado aí maior. Vamos pensar aqui de novo? Olha só, peso vezes dose dividido por concentração, não é isso? Se pegarmos o mesmo peso, 10 quilos, multiplicarmos pela dose, que essa dose já é tóxica, tá? 3 vai dar 30 miligramas. Se eu dividir pela concentração, que é 7,5, não é isso? Também uma dose, agora uma dose de 4 ml, já se torna tóxica para o nosso paciente. 4 ml para bupivacaína era a dose efetiva, né? A dose terapêutica. 4 ml para ropivacaína já se transforma numa dose tóxica, tá? Então temos que tomar cuidado com relação a isso. E a tetracaína, né? Que a tetracaína é um potente anestésico de ação tópica. É utilizada principalmente para anestesias oculares, onde uma gotinha dessa solução oftálmica já é o suficiente para causar anestesia no globo ocular e aí eu poder realizar alguns procedimentos, né? Procedimentos cirúrgicos e também procedimentos de diagnóstico. Tá? Então, pessoal, o que nós conversamos hoje é isso, com relação à farmacologia, né? Farmacocinética e farmacodinâmica dos nossos anestésicos locais e com relação aos principais tipos de anestésicos locais que nós temos, ok? Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre
as principais técnicas anestésicas, tá? Então, esse primeiro momento foi para compreender a ação e entender ou ver quem são os nossos anestésicos locais. Na próxima aula, nós entenderemos e falaremos sobre as principais técnicas anestésicas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Façam suas anotações e venham conversar comigo. Grande abraço a todos e até a próxima.